Acho muito difícil você que está assistindo esse vídeo nunca tenha ouvido falar sobre ACOTAR, ou sobre as fadas da Sarah J. Maas, ou até sobre Corte de Rosas. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro e sobre o que algumas pessoas acham sobre ele. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de continuar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativar o sininho de notificações para receber notificações sobre os próximos vídeos, tá ok? Então, bora pro vídeo. Esse livro teve sua primeira edição publicada em 2015 pela editora Galera Record e agora em 2021, eu acho, que começou a sair edição de colecionador, de capa dura, acolchoada, dessa trilogia. Aqui inclusive diz que ela é autora de Trono de Vidro. Conheço essa série, eu tenho os livros de Trono de Vidro, mas ainda não li nenhum. Pretendo ler ainda esse ano. Dizem que tá ali, tem gente que diz que tá pau a pau com a ACOTAR, tem gente que diz que é melhor. Eu não sei dizer ainda, mas pretendo ler Trono de Vidro ainda esse ano. Então vamos para uma breve sinopse desse livro. Houve uma guerra entre féricos e humanos, e dessa guerra se repartiu o terreno, um território. Os humanos ficaram com a parte menor do continente e a maior parte ficou com os féricos. E para dividir esses dois terrenos foi construída uma muralha mágica. E então a gente começa a entender mais, a descobrir mais sobre a vida de Fairy. Se eu não me engano, é assim mesmo que pronuncia. Ela é uma irmã caçula de 3 irmãs, onde ela vive num chalé junto com o pai. A mãe dela é falecida, as 2 irmãs dela são meio que ingratas com a irmã, são meio narizinho em pé, e ela, ainda assim, ela se sente na obrigação de ela que tem que trazer o sustento para a família, ela que tem que correr atrás, porque ela sabe que se ela não fizer, o pai dela está impossibilitado, porque o pai dela não consegue andar, as irmãs são muito delicadas, aí acaba que ela toma essa responsabilidade para ela. Ela consegue caçar coisas, ela vende essas caças dela, às vezes ela tira para o próprio sustento dela e da família. Ela que banca as irmãs, praticamente. Muitos humanos têm muito ódio dos féricos e alguns têm medo deles. Fairy já vai para esse lado de que tem ódio dos féricos. E numa noite com muita neve, ela se vê com vários dias, ela e a família dela, vários dias sem se alimentar, e ela acaba adentrando numa floresta. Ela encontra um lobo, ela vê a oportunidade ali de ter tanto o couro do animal para ela poder vender, a carne para poder se alimentar e conseguir um dinheiro também. Então ela acaba matando esse lobo. Porém, esse lobo não é um lobo, é um férico. A morte desse férico traz a ira de Tanlin, que é um grão-senhor, como se fosse uma espécie de governante das terras féricas que são divididas em cortes. No caso, Tanlin é o grão-senhor da corte primaveril. Ele aparece lá na casa da Fairy exigindo ou ela pague com a própria vida pela morte do amigo, ou que ela parta junto com ele para a terra dos féricos. Ela fica com muito medo e tal, mas pensando em voltar para a família, ela simplesmente parte junto com ele. E assim, por motivos ainda desconhecidos, a Fairy percebe que o Tanlin usa uma máscara, que ele nunca tira uma máscara. E começa a desenrolar a história a partir daí. Então assim, agora falando sobre a leitura do livro. Muita gente quando me falava desse livro, me falava assim, é um reconto da Bela e a Fera, tem essa questão de rosas e tal. Eu falava, tá, beleza, um reconto da Bela e a Fera. Disney, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, reconto da Bela e a Fera. Disney, uma coisa fofinha. Tá, beleza, vamos ler. Eu fiquei assim, gente, aonde que esse povo tá vendo Bela e a Fera nisso aqui? Será que eu tenho uma concepção diferente de Bela e a Fera? Mas assim, tem relação? Tem. Principalmente quando é a questão da máscara, quando é revelado o mistério do porquê que ele usa a máscara. Isso aí tem um pouquinho de relação, sim, com a Bela e a Fera. Mas, gente, isso acontece na página 300, sabe, no capítulo 30 e poucos do livro.
E para um livro de 430, 440 páginas, acontecer isso na página 300, poxa, que enrolação, sabe? Eu entendo que essa enrolação no começo ela é necessária, porque ele está introduzindo os leitores ao mundo dos féricos. Então ele vai apresentar como são os féricos, como funciona a parte das cortes, como é que é a divisão dos territórios entre os féricos, como é que os féricos são vistos, a questão de poder deles, a questão de governança, a questão de hierarquia. Isso tudo é bem explicado e, assim, eu gostei, eu não vou mentir não, gostei dessa partezinha. Ele traz também informações pro lado dos humanos, como os humanos veem os féricos. Então tem toda aquela questão de que os humanos acham que ferro, o anel de ferro vai meio que espantar os féricos. Aí depois a gente descobre que não é bem assim. Tem alguns humanos que eles meio que têm a síndrome do vira-lata, sabe? De adorar os féricos, achar que eles são deuses, que são isso, aquilo outro, mas que não é nada disso. É literalmente a síndrome do vira-lata. Então, essa questão no começo ela é muito bem explicada, ela é muito bem narrada, ela é muito bem costurada. Eu entendo. Só que o problema, na verdade, não foi nem a Sarah J. Maas, não. O problema é do público dela, que vende isso falando, não, é o reconto da Bela e a Fera, é o reconto da Bela e a Fera. Mas, porra, então avisa que é um reconto da Bela e a Fera a partir de 65% do livro, aí vai ser bem mais justo. Uma parte interessante também que eu achei no livro foi a questão da Fera mesmo estando em um local diferente, com uma cultura diferente, com um povo diferente. Ela vai se adaptando a eles, meio que com seus costumes e tal, ainda que meio rebelde, ainda meio que não digam que eu não devo fazer, porque eu vou fazer, mas ainda assim ela pensa na família, sabe? É descrito no livro que ela mesmo estando lá na corte primaveril, onde ela começa a se alimentar melhor, então ela começa a ganhar peso, as roupas começam a ficar mais apertadas nela e tudo mais. Ela ainda assim, quando ela pensa nas irmãs, mesmo as irmãs dela, a Nesta e a Eline, eu acho que assim pronuncia mesmo. A Eline é até um pouco mais amigável com a Fera. Agora a Nesta é assim, aquele tipo de irmã que quer te matar e tá pouco se fudendo pra ti. Pelo menos aqui nesse livro, tá, gente? Calma que eu tô falando sobre Corte de Espinhos e Rosas. Não venham me atacar, o pessoal que gosta de acotar e já tá lendo lá no último livro. Ou já leu tudo, calma aí, eu tô falando só do primeiro. Então a Fera vai ficando mais tempo na corte, então ela vai descobrindo mais coisas sobre os féricos. Ela não sabia ler, então ela vai começar a aprender a ler, ela vai começar a entender mais sobre a cultura deles. E meio que estranho, mas ela vai começar a se apaixonar pelo cara que sequestrou ela, né? Eu fiquei assim, tá, interessante. Vamos ver até onde isso vai dar. Se prepara, viu? Então assim, ele começa a ficar chato justamente nessa parte quando começa a tocar no romance. Porque fica uma coisa, quero, mas não quero, é errado, mas eu sinto atração por ele. E assim, vou repetir aqui novamente. O segredo, eu acho que esse foi o ponto-chave, o que mudou toda a história do livro, quando a Fera descobre o porquê que eles estão usando aquela máscara, porquê que o poder deles está fraco, está bem limitado. Aí isso que gira a chavinha. Mas, novamente, isso acontece depois da página 300. Eu pensei, não, beleza. A autora introduziu todas essas informações antes e acabou ficando o plot lá para a página 300, mas ainda assim dá pra gente entender. Eu pensei, tranquilo. Só que assim, você me falar isso tudo em um capítulo, se demorar 300 páginas para poder falar tudo e depois botar em um capítulo, achei que poderia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvido. Então, gente, daqui pra frente vai ter alguns spoilers. Como eu disse no vídeo anterior, eu particularmente, Mark, eu não gosto de receber spoiler. Eu gosto de saber, sim, o mínimo do mínimo daquele livro. Se possível, só o gênero, por que ele está sendo tão hypado, ou se ele não tem hype nenhum, ou é uma autora que já é conhecida por escrever o quê. Eu prefiro saber o mínimo possível do livro, para quando eu ler, eu ter as minhas próprias opiniões, sabe? Ter a minha experiência como leitor daquilo e tirar as minhas conclusões sobre o que eu li. Eu vou falar bem pouquinho
vai ser, na verdade vão ser, eu acho que eu separei aqui umas 3 ou 4, mas acho que são 3 spoilers que são bem densos, que assim, para quem não leu o livro e só assistir esse vídeo vai pegar, assim, bastante coisa, mas eu sei que tem muito mais coisinha, muito mais pormenores que eu poderia estar citando aqui nesse vídeo, mas que eu vou deixar passar, tá ok? O primeiro seria sobre esse grande mistério do porquê das máscaras. O problema com as máscaras é mais por conta de uma outra férica, que ela poderia ser o equivalente, se a gente for pegar aqui como a Bela e a Fera, ela seria o equivalente à bruxa, que amaldiçoou a fera. No caso, essa outra férica, ela é de um continente, uma ilhazinha de um outro férico, não acho que, se não me engano, é um rei, mora lá. Ela é general e ela lança um feitiço. Antes, ela lança um feitiço, sim, mas ela convida todos os representantes de todas as cortes e faz uma festa. É uma festinha aqui básica, um baile de máscaras. Então todo mundo vai de máscaras e tal. Ok, ela lança um feitiço em todo mundo que tá lá. Se eu não me engano, é na bebida que ela lança o feitiço ou a porção. Eu só sei que no final das contas, ela consegue drenar o poder de todo mundo, principalmente dos grãos féricos. Ela deixa eles simplesmente com o traço do poder deles. Uma coisa que eu não disse. Cada grão cada grão férico de uma das terras, de uma das cortes, tem um poder diferente. Então tem um cara, por exemplo, o da corte primaveril, ele consegue se transformar em um animal. Tem um que consegue cortar feitiços. Tem outro que tem o poder do sol. Tem outro que tem o poder das águas. Varia. Tem o da escuridão, da noite. E ela, como ela detém o poder de todos, ela detém o poder deles, mas ela não tem esses dons especiais deles. Então ela deixa meio que um traço do poder com cada um, para que ela consiga meio que tanto influenciar eles, quanto abusar deles e tal, exigir que eles façam o que ela quer com aquele restinho de poder que ela deixou para eles, fica nesse lenga-lenga. Aí essa férica, a Amaranta, né, eu acho que assim pronuncia, eu li assim o nome dela. Ela faz um acordo com Tulin. Ela fala pra ele, olha, se você em 50 anos conseguir arrumar alguém que te ame verdadeiramente, eu quebro a maldição sua e de todo mundo. Aí por isso que tem todo esse esquema da Bela e a Fera, porque ele vai tentar conquistar ela pra ela quebrar a maldição e tal. Eu falei, tá, então é por isso. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas aí quando a Fera vai descobrir isso tudo, já é tarde demais. Já passou o período que a Amaranta deu pro Tulin. Ela exige a presença dele numa corte que ela criou dela lá, a corte dos pesadelos. Mas ainda assim a Fera fala, não, eu vou lá, eu vou, e ela vai. Aí a Amaranta descobre ela, né? Ela se apresenta pra Amaranta. E ela tenta quebrar a maldição. Meio que fala pra ela, olha, eu amo ele, que não sei o que. Só que isso pra Amaranta não basta. Ela falou pra ela assim, olha, beleza. Eu posso quebrar a maldição agora. Só que pra isso, você vai ter que escolher entre duas coisas. Ou você responde um enigma que eu vou te passar, ou você passa por 3 desafios. Como eu já disse anteriormente, a Fera, ela nunca teve essa oportunidade de aprender a ler, a escrever. Então, e ela sempre foi uma caçadora, ela sempre conseguiu caçar muito bem. Sabe? Então ela pensa assim, já que eu não tenho aptidão para leitura, então deixa eu fazer as provas. Então ela opta pelas provas. Então aqui vai o segundo spoiler, que no meio dessas provas, a primeira prova em si, ela tem que fazer acho que ela tem que pegar uma bandeira. Não tenho certeza. Eu tenho certeza que assim, tem um monstro, tipo aquelas minhocas grandes de Duna, e que ela tem que sobreviver a essa minhoca. Ela acaba matando essa minhoca. O problema maior que eu tive com esse livro aqui não foi nem a questão dele ser enrolado no começo aqui e tudo mais, não. Foi essa primeira prova. Eu tive um grande problema com essa primeira prova. Porque, assim, a descrição da ação
dela correndo, e ela, vamos supor, ela bateu aqui na parede, machucou o braço, que não sei o que. Eu não consegui entender. Eu juro, gente, eu li, eu acho que umas 3 vezes cada 2 parágrafos, assim, né? Cada entendimento de trecho. E eu não entendi. Eu falei, gente, eu vou aceitar que eu não estou entendendo. Eu não sei se é questão da leitura ou o que é, mas eu vou aceitar que é isso aqui mesmo e vou seguir a leitura, vamos continuar. O bicho morreu, eu falei, então tá ótimo. Já morreu mesmo, foi. Só que ela acaba ficando muito machucada dessa primeira prova. E ela tinha mais 2 para fazer. Aí aparece um tal de Rhysand, ou Rhysand, vou chamar ele de Rhys só, que é da corte noturna. E ele faz um acordo com ela. Ele fala, olha, eu tenho um pouco de poder aqui, eu posso te curar para você não morrer, mas em troca você vai ser minha por 1 semana a cada mês pro resto da sua vida. Ela se vê numa situação que assim, ela não tem o que fazer, porque se ela morrer, o Tully vai ser sempre prisioneiro da Amarantha. Então ela acaba aceitando esse acordo com ele. Mas tem mais uns pormenores aí que ele não falou pra ela. Que isso já parte do 3º spoiler. Que é assim, ele é um tanto quanto delicado, eu acho que eu poderia assim dizer. Eu acho que eu lembro de ter lido alguma coisa aqui sobre Corte dos Pesadelos. Agora que eu lembrei. Na verdade, o local onde a Amarantha tá, junto com o Tully, com os outros féricos, tudo que ela aprisionou e tal, drenando o poder deles e tal, é sobre a montanha. Ela chama de... O local é citado como sobre a montanha. O Rhys, né? Vou chamar ele assim. Ele é da corte noturna. E eu lembro de alguém falar alguma coisa de pesadelos. Eu não sei se foi por causa desse livro aqui ou se era por causa do 2, que é muito falado também, tem tal da corte de pesadelo. Então eu acho que assim, se o Rhys for da corte de pesadelo, tá explicado o porquê dele ter agido desse jeito aqui. Porque o que acontece? Por isso que eu falei que é um pouco pesado. E ele começa a tratar a Feyre como se ela fosse um objeto, sabe? Tipo de propriedade privada. Então meio que ele cura ela, né? Como ele fez o acordo com ela, ele cura ela. Mas ele também começa a abusar dela. A fazer ela beber demais. Porque, eu esqueci de falar. Entre cada desafio, há tipo uma festinha, sabe? Que a Amarantha faz. Então meio que ele começa a abusar dela ali. Ele começa a embebedar ela demais. Pra que ela fica dançando com ele a noite inteira. Aí chega no outro dia, ela fala que eu nem lembrei e tal, né? Porque o livro tudo é contado em primeira pessoa, todo pela visão da Feyre. Não se lembra. E ele fala, você dançou comigo a noite inteira, que não sei o que. Tem uma parte também muito pesada, porque ele obriga ela a beijar ele de língua, sabe? Na frente de todo mundo. Eu entendi, no final do livro, que isso tudo faz parte do porquê que ele precisou de fazer isso. A Sarah J. Maas, ela justifica isso. Pode ser considerado aqui o 4º spoiler, mas é por conta de que se ele não fizesse isso, o Tully, por exemplo, não ficaria com ciúmes dele mais da Feyre e não meio que voaria em cima da Amarantha, sabe, quando ele tivesse a oportunidade. A Amarantha ia acabar desconfiando de que o Tully tinha também sentimentos pela Feyre e ia acabar matando a menina ali na cara dele. É justificável. Epa, pode ser não. Aí é crime. Mas entre muitas aspas esse é justificável. Porque eu acho que assim, como o livro é narrado em primeira pessoa, eu acho que a autora poderia ou não citar a parte do Rhysand, deixar tanto para o leitor, para o imaginário do leitor o que aconteceu, ou simplesmente abordar isso de um modo onde, por exemplo, se ele fosse beijar ela, que ele não colocasse a língua, a Feyre poderia estar descrevendo, né? Ele fingiu que estava me beijando, mas que estava muito forte, que não sei o que, para os outros. Aí pra Feyre vai falar, para os outros acharem que estava olhando, acharem que eles estavam se beijando realmente, que não sei o que, sabe? Eu acho que ela poderia ter pego um pouco mais leve nesse quesito. Eu acho que nessa parte ela foi bem mal escrita, mas não mal escrita necessariamente, mas mais pesada em si,
sabe? Então, como eu disse no início desse vídeo, eu achava que muita gente já conhecia essa história, já tinha lido esse livro e tal. Mas aí eu abri uma caixinha, vou deixar aqui o meu Instagram, eu abri uma caixinha lá no Instagram perguntando ao pessoal, falando assim, gente, quem já leu Corte de Rosas e Espinhos, né, o livro 1 de ACOTAR? Quem já leu e o que achou desse livro? Ou se você não leu esse livro, o que você acha desse livro? Ou quais são as opiniões suas sobre esse livro? Eu vou deixar aqui para vocês agora os comentários que as pessoas deixaram para mim. Esse primeiro aqui escreveu para mim: primeiro e-book que comprei na vida, nunca consegui ler. Esse aqui continuou conversando comigo pela DM e evidenciou para mim que, assim, além de ter sido o primeiro e-book que ele comprou, ele chegou a imprimir esse e-book. Leu, se eu não me engano, eu acho que ele imprimiu para uma amiga, eu não tenho muita certeza. Sei que ele falou para mim que ele leu uns 2 capítulos desse livro, que não conseguiu continuar e não tem nem vontade de continuar. Então, amigo, espero que você consiga terminar de ler esse livro e que você tenha vontade de ler esse livro depois de assistir esse vídeo. Esse segundo já escreveu: ainda quero ler. Olha, a dica que eu te dou é o seguinte: tenha tempo, tenha paciência, tenha ciência de que é um livro denso. Tanto o primeiro livro quanto a série em si, porque pelo que eu fiquei sabendo dos fóruns e de todas as redes sociais, todo mundo me fala o seguinte: olha, são 5 livros, sendo 4 histórias e um spin-off, e tem mais, acho que mais 2 livros da Cidade da Lua Crescente. Dizem que tem correlação com ACOTAR, então que vai ter um 5º livro de ACOTAR ainda, então nem eu sei o que esperar. Esse outro já escreveu aqui: nunca nem vi. Eu confesso que quando eu li esse comentário eu pensei, aí tá vendo? Não tô tão atrasado assim em fazer um vídeo de um livro de 2015 que tá saindo as edições de luxo agora em 2021, sendo que tem gente que nem leu esse livro ainda, né? Então, tá valendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse último escreveu assim pra mim: o segundo é bem melhor, sem comparação. Mas eu acho que eu sei com que base ela quis dizer com essa questão de comparação. Mas aí fica para um próximo vídeo onde eu vou falar de Corte de Neve e Fúria, que é o tão aclamado, tão falado ACOTAR 2 com o Hot. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que eu trouxe com spoiler. Geralmente eu não trago muito, mas vou tentar revisar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu não trago muito vídeo com spoiler, mas eu vou tentar trazer alguns com pelo menos um pouco, às vezes não. Vou tentar trabalhar um pouco mais com isso. Com relação à Corte de Espinhos e Rosas, eu acabei dando 4 estrelas, porque justamente pelas questões que eu falei, um pouco problemáticas, um pouco coesas, mas ainda assim um universo novo, uma trama boa, uma introdução, uma fantasia épica diferente ok. Então eu vou pedir novamente para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau. Tô cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. Amiga, tô cansada. Tô muito cansada.